organização como um todo. Depois eu defino quais informações vão ser requeridas pela análise, que na verdade são os critérios que serão utilizados como referência. Em terceiro lugar, eu vou selecionar os cargos a serem analisados, ou seja, o que esses cargos vão fazer, qual a proposta de cada um deles, quais são as atividades relacionadas, beleza? Depois disso, obviamente, é necessário coligir dados necessários para a análise de cargos. O que é isso, Eduardo? Coligir. Especificar. Coligir dados necessários é coletar e especificar que dados são esses para que eu possa definir corretamente quais são os perfis dos candidatos. Então, primeiro eu seleciono os cargos, depois eu vou o quê? Detalhar dados necessários, especificar esses dados necessários para que a análise possa ser feita. E, em quinto lugar, é necessário preparar as descrições de cargos, ou seja, definir as descrições de cada um dos cargos, que vão contemplar não só aquilo que o cargo faz, mas também devem levar em consideração quais são os requisitos que vão ser exigidos dos ocupantes. Quinto lugar. E por último, dentro da nossa sequência, especificar o cargo. Então, o processo de análise de cargo está relacionado a essas 6 etapas fundamentais. Perfeito? Bom, ao entender que a análise de cargo é um processo formado de 6 etapas fundamentais, o próximo passo, então, é tentar definir com vocês, em resumo, quais são as características específicas de cada uma dessas áreas funcionais. Enquanto na descrição, como disse a você, ela se resume a aspectos relacionados ao conteúdo do cargo, ou seja, o importante para a descrição não é aspecto relacionado ao ambiente do trabalho, mas, na verdade, o conteúdo relacionado a esse cargo, ou seja, o que você faz, como faz, quando faz, que, na verdade, são aspectos intrínsecos do cargo, certo? Enquanto a descrição se preocupa com o conteúdo propriamente dito, a análise já vai observar os aspectos que estão fora da estrutura do cargo, ou seja, que são extrínsecos ao cargo, ou seja, relacionados aos requisitos que vão ser exigidos dos nossos ocupantes. Então, atenção, estudando de maneira específica. Agora vamos lá. Enquanto descrição fala para o cargo, repetindo, enquanto a descrição estabelece características intrínsecas ao cargo, ao seu conteúdo, a análise, por sua vez, trabalha características intrínsecas ao cargo ou extrínsecas ao cargo? Extrínsecas ao cargo. E se são extrínsecas ao cargo, estão relacionadas ao seu conteúdo propriamente dito. Bem, depois de descrito, analisado e especificado o cargo, o próximo passo que nos é acometido é exatamente o estudo de possíveis métodos que poderão ser aplicados com esse propósito. Atenção, cuidado, acompanhe aqui comigo, muito cuidado. Por quê? Muitos autores acabam confundindo ou estimulando a confusão na hora de você fazer a sua prova. Percebam que nós temos 3 métodos de colheita de dados sobre os cargos para executar essa ação de descrição e análise. Então, são métodos de descrição e análise de cargos. Vamos lá comigo? A entrevista, o questionário e a observação direta. É isso. 3 métodos de análise e descrição de cargos como processo integrado. A entrevista, o questionário e a observação direta. Vamos falar sobre cada um deles e as suas particularidades? Primeiro, a entrevista. A entrevista, Eduardo, não é processo de seleção? Também. Existe a entrevista de seleção e existe a entrevista relacionada à definição de características que vão fazer parte de um cargo. Então, 2 formas de entrevista. Primeira delas, aquela relacionada à seleção de pessoal, e a segunda relacionada à definição de características que vão formar o perfil de um cargo. Então, a entrevista, feita com profissionais que já ocupam os cargos atualmente, feita com profissionais que poderão vir a ocupar ou que já passaram por ele, ela está relacionada a uma atividade de definição de papéis. Não é à toa que a entrevista, dentro dos métodos de colheita, tem sido uma das metodologias mais utilizadas, porque é através da entrevista, ou seja, através do diálogo direto
entre a organização e o participante, entre o executante daquela função, é que eu vou saber aspectos detalhados para configurar a estrutura desse cargo. Mas além da entrevista, eu também tenho os questionários aplicados pelas organizações para apurar informações relativas àquele cargo. Além desses questionários, temos também de forma prática a observação direta desses cargos e da realização das funções pelas próprias chefias ou profissionais de recursos humanos relacionados. Beleza? Então, a proposta desses métodos já foi cobrada em prova, isso é importante, cai e é cobrado em vários concursos, ok? Beleza. Continuando na proposta da descrição e análise de cargos, já descobrimos que a descrição é o processo integrado com a análise, já descobrimos que a descrição determina o que você faz, como faz, quando faz, por que faz. Já definimos também aqui no nosso bate-papo que a análise se preocupa com os requisitos qualificativos, mas também com as responsabilidades envolvidas e as condições do trabalho, e que esses requisitos qualificativos constituem requisitos físicos e mentais também, perfeito? E também descobrimos quais são os métodos fundamentais de análise e descrição, que são os métodos de entrevista, questionário e observação direta. Agora, nós vamos tentar entender, e entender, que digo, é interpretar de maneira muito clara e abrangente vantagens e desvantagens de uma atividade de descrição e análise de cargo. Estou descrevendo e analisando um cargo. Que vantagens há nisso? A bibliografia, ela trabalha duas tabelas enormes, uma só para falar sobre as vantagens e outra só para falar sobre desvantagens de descrição e análise de cargos. Mas os temas são tão redundantes e tão prolixos que fiz questão de levar a nossa discussão, estimular a tua compreensão sem que você tenha que decorar mais esses elementos. Acompanha comigo. Vantagens da descrição de cargo. Acompanha comigo lá no quadro, vamos lá? Então, vamos primeiro discutir sobre as possíveis vantagens de descrever um cargo, de especificar como essas funções poderão ser feitas e como as atribuições serão revertidas em ações dentro das empresas. Vamos lá. Então, primeiro, vamos falar sobre as vantagens da descrição de cargo. Bom, subsidiar a área de recrutamento e seleção, aplicar corretamente o material humano no cargo selecionado. Além disso, outra vantagem da descrição, tornar clara e transparente a política funcional da empresa, melhor posicionamento do profissional na hierarquia, melhor posicionamento do profissional de acordo com as suas competências, melhor a possibilidade de adequação e distribuição de profissionais, sem falar outras milhares de vantagens. Promove subsídio para que você possa discutir aumentos salariais, uma vez que ele vai gerar informações sobre a estrutura dos diferentes cargos. Todas essas são vantagens associadas a essa perspectiva da descrição e análise de cargos. Agora, além das nossas vantagens, temos também as desvantagens relacionadas. Vamos verificar algumas delas. Percebam que são interpretativas. A descrição e análise de cargos, por exemplo, tem como uma vantagem subsidiar o processo de treinamento, desenvolvimento e de avaliação de desempenho, de gerência de desempenho. Auxilia também na gestão de competências humanas, porque eu deixo claro o papel de cada um e, obviamente, posso tentar compatibilizar esse papel com aquilo que está sendo exigido pelo mercado de trabalho em relação ao perfil dos indivíduos. Agora, além dessas vantagens, e percebam como elas são totalmente interpretativas, porque falam da sua vida secular, da sua vida profissional, após essa atividade de descrição e análise. Agora vamos tentar interpretar juntos também quais são as possíveis desvantagens relacionadas a esse cargo. Vamos lá? Vamos tentar destacar isso aí. Que desvantagens podem ser associadas? Então vimos as vantagens, agora vamos partir para as desvantagens relacionadas. Ainda no processo interpretativo, acompanhe comigo. A descrição e análise de cargos, ao mesmo tempo que deixa claro o papel que cada um deverá exercer dentro da empresa, ela também encerra por engessar a estrutura dos cargos dependendo do modelo de desenho que vai ser adotado. Então ela acaba promovendo o engessamento da estrutura do cargo. Não somente isso. Outras desvantagens. É um processo caro e detalhado. Portanto, nem sempre pode ser aplicado por qualquer natureza ou qualquer porte de organização. Por exemplo, as micro e pequenas empresas, elas têm muita dificuldade de promover a clarificação dos ideais e dos papéis dos seus colaboradores, porque não têm recurso suficiente para sustentar a estrutura de um recurso humano e, consequentemente,
da descrição e análise, que é uma atividade que exige uma pesquisa intensa, uma observação direta, uma atenção diária às atividades, um conhecimento técnico específico da ação que está sendo descrita, enfim. A descrição e análise de cargos, ela se transforma numa atividade muito complexa. Por isso, uma de suas desvantagens, o custo elevado de suas ações, bem como também a demora na execução dessas atividades. Outra desvantagem relacionada à descrição e análise de cargos é através da descrição e análise de cargos que são gerados posicionamentos hierárquicos que não necessariamente são necessários para a estrutura organizacional. Ou seja, uma organização poderia ser tranquilamente, hoje, no contexto contemporâneo, horizontalizada, mas em virtude da descrição e análise que o posiciona de modo vertical, obviamente que acaba transformando a organização numa organização mais burocrática. Enfim, são diversas as vantagens e as desvantagens associadas à atividade de descrição e análise de cargos, destacando sempre que são vantagens e desvantagens puramente interpretativas e que você não precisa decorar isso para a prova, apenas entender, ok? Aqui eu trago para você alguns modelos específicos de formulário, caso você se interesse em aplicar na prática essa função, caso você tenha uma empresa. E para a prova, Eduardo, não serve de porcaria nenhuma. Foi só para ilustrar como a metodologia é aplicada e como eu posso utilizar esse formulário na ação de descrição do cargo e de sua respectiva análise. Perfeito? Beleza. Agora, além disso, é preciso que a gente entenda que o resultado de uma descrição e análise, acompanha aqui comigo, todas as vezes que eu tento descrever e analisar um cargo com todas as suas características e funções, eu tenho que compreender que isso vai gerar a necessidade de um posicionamento ou reposicionamento de um cargo na hierarquia. Qual é o nome dado à estrutura de um cargo estabelecido dentro da estrutura organizacional? É aquilo que chamamos de desenho de cargo. Então, os cargos vão ser descritos e analisados, e como produto final dessas especificações, eu vou gerar aquilo que nós chamamos de desenho de cargo. Então, o que é um desenho de cargo? O desenho de cargo é um conjunto de funções e atribuições, bem como também de rotinas e requisitos que estão relacionados a esse cargo. Essa atividade, chamada de desenho de cargo, é uma atividade que tem o propósito de definir referenciais verticais e horizontais. Então, como lhes disse, é necessário compreendermos que a atividade de descrição e análise de cargos é uma atividade relacionada à definição clara de papéis e de atribuições. E que, após realizadas essas atividades claramente, vão ser gerados como resultado final dessa ação aquilo que chamamos de desenho de cargos. Um desenho de cargos conta com as seguintes características. Acompanha comigo lá no quadro. Vamos